um bulgari no jardim de sua Ele existência? tá um poeta hoje. Antigamente se dava... Nem é do meu tempo não, viu, Marcos? Isso é do tempo de Geraldinho, né? Se dava os parabéns no rádio antigamente assim, né? Fulano de tal, abriu a janela e olhou o jardim de sua existência, colheu mais uma rosa, né? Aqui, então, um abraço aí, né? Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos vocês que nos ouvem de casa, que nos assistem aí, que estão indo para o trabalho, né? Bom dia, todos vocês tenham uma ótima semana. Qual é a importância da gente se preocupar com a higiene e o armazenamento dos alimentos? Então, gente, isso aí gera muita confusão, muita dúvida, porque a gente tem, né, nossa casa, a gente vai trazer esses alimentos e junto com eles, muitas vezes, vem a contaminação, que é geralmente, né, por causa desse transporte. E também para que a gente tire resquícios de terras, de algumas outras substâncias, de agrotóxicos. Então, a gente precisa ter uma higienização eficaz desses alimentos, principalmente de pessoas que têm uma imunidade mais comprometida. E quando eu falo isso, eu falo muito de idosos, falo de pessoas que fazem tratamento de câncer, falo de gestantes, né, que precisa ter um cuidado maior com essa higienização para crianças e para todos nós, né? Então, a gente precisa realmente ter uma higienização eficaz para evitar algum transtorno à nossa saúde, né? Para evitar que a gente seja contaminado e gere aí alguma doença, intoxicação alimentar até mais séria. Então, como é que eu preciso fazer isso, Isabelle? Então, todos os alimentos precisam ser higienizados, então, principalmente aqueles que nós vamos consumir crus. E de que forma eu posso fazer essa higienização? Então, tanto eu posso fazer com água sanitária, ou com hipoclorito de sódio, mas eu alerto aqui a vocês que a água sanitária, ela precisa ser própria, né, para também ser usada em alimentos. Ela não pode ter cheiro, ter perfume, tá? E a melhor água sanitária é que ela venha na concentração de 2,5%. Você vai ver lá na embalagem da água sanitária. E como eu posso fazer essa higienização, Isabelle? Então, chegou em casa, algumas pessoas orientam, alguns estudiosos orientam que a gente deixe na geladeira pelo menos 2 horas antes de higienizar, tá? Para que a gente evite essa translocação de bactérias para o interior do alimento. Mas você pode higienizar, colocar para cada litro de água, 1 colher de sopa da água sanitária, a 2,5% sem perfume, ou 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. Então, se a água sanitária for mais fácil, perfeito. Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, colocou esses alimentos nessa solução, os vegetais, frutas, né, legumes, até 10 a 15 minutos, tá certo, gente? Então, quando retirar dessa solução, você coloca lá em água corrente. O que tiver casca mais dura, que você vir que tem restos de terra, de alguma coisa, você pode passar uma escovinha própria para alimento e você tirar essa sujidade antes de colocar para higienizar na água sanitária. O que eu gosto de orientar é porque algumas pessoas que estão me ouvindo, eu tenho certeza que higienizam com vinagre, tá? Só que para que a gente higienize com vinagre, a gente precisa ter uma solução diferente, tá? A gente precisa ter uma quantidade diferente para que surta efeito. Então, a gente pode usar um vinagre de maçã, por exemplo, e aí a gente coloca a solução de 1 copo de vinagre. Não é mais 1 colher de sopa como é na água sanitária. Então, a gente usaria até meio frasco do vinagre para 1 litro de água. Então, a gente tem que ter uma solução, uma concentração maior aí, no caso do vinagre, e deixar até por meia hora nessa solução, para que seja eficaz a ação do vinagre, tá, gente? Em relação aos agrotóxicos, que a gente sabe que alguns alimentos, eles sofrem mais com isso, como o pimentão, como o morango, como o mamão. Tem muitos alimentos que eles sofrem muito com essa questão da adição dos agrotóxicos. Como é que a gente pode minimizar isso, Isabelle? Tem alguma forma da gente diminuir? Sim, com bicarbonato de sódio. E aí a gente usa, acho que vocês estão anotando, né? 1 colherzinha de chá do bicarbonato de sódio para 1 litro de água e pode deixar aí, em média, 15 minutos para que esses agrotóxicos eles sejam eliminados. Não misture o bicarbonato com a água sanitária, nem com vinagre. Isso são soluções diferentes, tá? Um momento passa com um e um momento passa com outro, tá? Você pode fazer o bicarbonato antes da solução da água sanitária, tá bom? Em relação ao ovo, né?
é sempre uma confusão a questão do ovo. Muita gente se revolta, igual a carne. Eu vou falar da carne, viu? Se lava ou não a carne. Então, o ovo, a gente não lava o ovo antes de colocar na geladeira, gente. Você pode pegar um paninho e tirar a sujidade que tem nesse ovo, mas você não deve lavar o ovo antes de colocar na geladeira. Por quê? O ovo ele pode ter muita contaminação de bactérias, principalmente salmonela, né? E o que acontece? Ele tem uma película protetora, porque a casca do ovo é porosa. Ou seja, ela parece uma peneirinha que a gente não enxerga a olho nu. E o que acontece? Ela tem uma película para proteger exatamente a entrada desses micro-organismos dentro do ovo. Quando a gente lava antes de colocar na geladeira, a gente está fazendo o quê? Retirando a película, colocando água e fazendo com que, facilitando a entrada desse micro-organismo para o ovo, tá? Então, não lavem ovo antes de colocar na geladeira, tá? Porque exatamente você vai facilitar a contaminação desse ovo. O ovo é um alimento perecível, então você vai facilitar a contaminação. E outra coisa, ele deve ser colocado na geladeira, num potinho fechado, dentro da geladeira e não na porta da geladeira, como muitas Geraldine já olhou para mim aqui na mesma hora, assustado. Então, Isabelle, mas a porta da geladeira vem o recipiente para colocar o ovo. Errado, tá errado. A gente tem que colocar o ovo dentro da geladeira. A geladeira, a porta da geladeira, é o ambiente mais suscetível à mudança de temperatura, porque você abre, chegou o ar quente, que a gente mora numa cidade quente, e você fecha a geladeira, vai para o ar frio. E aquilo pode estragar o ovo com mais facilidade. Então, o que é que a gente coloca na porta da geladeira? Esses condimentos, né? Vinagre, ketchup, maionese. Esses alimentos, eles podem ser colocados. Azeitona tem um tempo de vida aí maior pelos condimentos que são pelos conservantes que são colocados. Então, na porta da geladeira, a gente coloca esses alimentos que não se estragam com facilidade, tá? Então, por favor, não lavem ovo antes de colocar na geladeira, porque você vai facilitar a contaminação, tá? Outra coisa, em relação à carne, lava, Isabelle, carne ou não lava carne? Não se lava carne, pelo amor de Deus. Teve uma pessoa que nem disse... quando vai colocar na churrasqueira? Não, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Lavar carne não tira bactéria. Não tira, você vai estar perdendo nutrientes que são solúveis em água. Por isso que a carne vai ficar também super clarinha, né? Você não vai estar tirando bactéria da carne. Você vai estar perdendo nutrientes e trazendo para aquela carne água. Vocês coloquem na cabeça uma coisa. O que é que bactéria gosta? O que é que micro-organismo gosta? A bactéria gosta de água, de nutrientes e de boa temperatura, que é essa nosso ambiente. Eles amam essa temperatura no nosso ambiente. Então, que vai lá de 35 graus, 30 graus. Então, eles adoram essa temperatura. Então, quando você adiciona água numa carne, você vai estar trazendo água, o nutriente já está na carne e a temperatura ambiente já facilitou aí a questão. Então, você vai estar favorecendo um crescimento de bactéria ali naquela carne. Dica excelente, porque Geraldinho, quando vai fazer churrasco na casa dele, né? Lava todinho, ele lava a carne e depois salga. Esfrega, Geraldinho. Dando sal lá, de Deus, sal grosso Geraldinho. lá para colocar na churrasqueira. Então, isso é errado. Não se lava carne, tá? Não se lava carne. Isabelle, mas eu tenho nojo da carne e eu entendo. Mas assim, quando você lava a carne, além de você estar trazendo essa porção de água para a carne, né, aumentando o risco de contaminação dessa carne, você não percebe, mas você está... essa carne, ela começa a... Eu vou dizer da forma como vocês falam, né? Que a gente fala aqui. Fica sapricando em todo canto, né? Lá na bancada da pia, e você não enxerga. E aí você traz um alimento que você vai consumir cru, um vegetal, por exemplo, e ele vai ser contaminado com aquilo ali. Então, assim, não lavem a carne. Tenham cuidado, né? Vocês colocam num recipiente para congelar assim que chega, mas não adicionem água a esse alimento, tá certo? O ouvinte quer saber o seguinte, é recomendado usar aqueles plástico filme para conservar frutas na geladeira? Sim, é aconselhado. O que a gente hoje combate muito é a questão, gente, do BPA, né? Que eu falei no último programa que eu vim, né? Do bisfenol A, que é uma substância muito, muito perigosa para a nossa saúde,
que são microplásticos, e a gente tem que ter o maior cuidado em relação a esses plásticos para a nossa saúde, principalmente quem é gestante, idoso, crianças menores, né? A gente tem que ter o maior cuidado, porque esses microplásticos, esse BPA principalmente, esse bisfenol A, ele sofre muito essas mudanças de temperatura e ele passa para o alimento com essas mudanças de temperatura. Eu falei no último programa de quando aquece, mas também quando resfria. Então, a gente tem que ter o cuidado desses plásticos. É porque a gente vive no mundo de plástico, né? A gente vive no mundo de sacola plástica, a gente vive no mundo de vasilhas plásticas. Então, plásticos em todo lugar. Então, a gente tem que ter cuidado. De preferência, gente, se você puder não usar esses plásticos, ótimo. Mas a gente vive no mundo, para facilitar, a gente utiliza. Então, assim, do mesmo jeito que o plástico filme, a gente usa a sacolinha plástica também transparente. Não levem sacolas leitosas ou recicladas para colocar na geladeira. Não armazene alimentos nessas sacolas, tá? O ouvinte pergunta se qualquer pessoa pode tomar ômega 3. Olhe, não qualquer pessoa. Todas as pessoas deveriam, mas nem todas podem, né? O que é para mim não é para você muitas vezes, né? Então, quais são essas pessoas que não podem consumir? Pessoas que têm problemas com coagulação sanguínea. Então, a gente não orienta a suplementação sozinho, né? Sozinho que eu digo por conta própria, de ômega 3 por pessoas que têm problemas com coagulação sanguínea, tá certo? Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos lá, trazer aqui a nossa participação dos ouvintes. Bom dia. Isabelle, é verdade que se colocar os alimentos de molho com um pedaço de carvão, esse carvão retira o agrotóxico? É verdade ou é mito? Não, gente, por favor, não façam isso. Tá bom, não. Só usem água sanitária na concentração de 2,5% para 1 litro, uma colher de sopa para 1 litro de água, tá? Ou vinagre, um copo de vinagre para 1 litro de água. Não usem carvão, por favor. E para o agrotóxico, a gente vai usar o bicarbonato de sódio. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio para 1 litro de água, tá? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Pergunta a Isabela se a pessoa que tem tireoide se deve manter uma dieta. Ana Lúcia de Serrão do Sabugi. Obrigada. Abraço, Lúcia, e aí? Lúcia, na verdade, quando a gente fala de dieta, as pessoas pensam assim, que são coisas extremamente restritivas, né? Mas o que eu tenho a dizer é que, no caso, se você tem uma deficiência da produção desses hormônios da tireoide, ou um excesso, né, um hipo ou hipertireoidismo, você sim deve ser orientada. A gente precisa investigar quais são essas deficiências, se esse hormônio não está sendo produzido por deficiência de algum nutriente, né? Isso não no caso do nutricionista, a gente investiga deficiências de nutrientes para que a gente faça a correção na dieta. E precisa sim, claro, você fazer essa correção caso você tenha um hipotireoidismo, a gente precisa também fazer esse trabalho. Tá? O ouvinte pergunta, quais comidas são indicadas para quem tem gordura no fígado? Eita. Eu vou começar pelo que a gente precisa tirar. A gente tem uma ideia que a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela se dá pelo consumo excessivo de gordura, né? E a gordura ruim. Mas, na verdade, um dos maiores vilões para a esteatose hepática é o açúcar. Então, a gente precisa realmente retirar esse excesso de açúcar da alimentação. A gente está vivendo aí um boom de esteatose hepática pós-pandemia. As pessoas... A maioria delas, que pelo menos chegam para mim, já apresentam algum grau de esteatose hepática. Então, assim, a gente precisa retirar realmente esse excesso de açúcar da alimentação, esse excesso de carboidratos da alimentação e também trabalhar o controle de gorduras, né? Trazer gorduras saudáveis, né? Abacate, linhaça, as sementes são interessantes, o azeite. Então, trazer essas gorduras saudáveis, tirar esse açúcar em excesso e aí a gente já começa um controle bom, tá? E o ômega 3, eu gosto muito de falar do ômega 3, que ele é uma gordura saudável e ele ajuda lá no metabolismo, quando chega no fígado, a diminuir a resistência à insulina e automaticamente ele vai também diminuir essa gordura no fígado. Então, a gente tem algumas coisas aí, eu acho que
A gordura ruim, a fritura, é o que a gente deveria tirar junto com o açúcar e trazer esses alimentos mais integrais, de gorduras boas e que aí você tem uma redução aí dessa gordura. Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, gente, em frente à Prefeitura Municipal, tá? E o telefone para contato é 9604-0655, tá? E o Instagram? Nutricionista.isabelle, tá, gente? Uma boa semana e um grande beijo para vocês. 7h25, confirmando